Boa noite. Boa noite. Sou Paulo Castilho, tá? Sou mais um aprendiz da casa, tá? Já estou uns 20 anos, estou ainda gatinhando, tá? Então vamos fazer uma abertura. Inicialmente, gratidão. Vamos agradecer. Agradeço primeiro a presença de vocês, tá? Se vocês quiserem fechar os seus olhos, vamos fazer uma mentalização. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Vamos nos conectando um ao outro amorosamente aqui nesse recinto. Vamos alinhando a nossa frequência. Vamos respirando lenta e vagarosamente para que a nossa frequência cardíaca baixe, e de chofre a gente já experimenta um benefício, tá? Vamos agradecer a espiritualidade sublime que nos assiste, e uma gratidão eterna pela assistência do alto. Que assim seja. Eu escolhi para falar para vocês sobre o pensamento e a imaginação. Quem aqui gostaria de viver em um mundo melhor? Quem aqui gostaria de viver em um mundo onde não houvesse as guerras, as doenças, a dor, a fome, a iniquidade, né? A diferença e todo tipo de sofrimento? Quem gostaria? Quem gostaria de viver em um mundo mais fraterno, mais solidário e mais humano? Será possível? Alguém gostaria? Enfim, quem gostaria de viver um mundo onde reinasse a paz e o amor? Não é? Eu acho que já passou pela cabeça de vocês isso. Cada um tem um mundo ideal dentro do coração de vocês, eu acredito. Não é? Será que dá para imaginar? Será que é possível? Tem uns mais pessimistas que falam: não, a gente está no fim dos tempos, né? O mundo vai acabar. Mas de acordo com a evolução, a gente vai melhorando. Não é? Será que dá para imaginar? Vamos imaginar? Vamos? Mas antes de tudo, eu gostaria de falar do objetivo, antes de pegar a caminhada mesmo. A palestra, né, a exposição é uma atividade da casa, mas eu também gostaria de colocar o meu pessoal. Eu quando comecei a procurar sobre o pensamento, aí surgiu um monte de dúvidas e questionamentos, e é interessante isso, se perguntar, para não aceitar nada pronto. Aí eu falei, eu vou dividir isso com as pessoas, as minhas dúvidas, as minhas angústias. Olha que legal que eu sou, hein? Aí vocês vêm assistir uma palestra para receber uma orientação, para aprender alguma coisa, eu estou querendo dividir com vocês as minhas angústias, tá? Mas isso é interessante. Tá bom? Então vamos imaginar. Será que dá para imaginar um mundo melhor? Tá? Então, imagine um mundo onde não houvesse o paraíso, mas também nem o inferno abaixo de nós. Será que é possível? Né? E que a gente só olhasse o firmamento, só percebesse o firmamento, o céu que a gente costuma ver, o céu azul, tá? E que as pessoas vivessem só para o dia de hoje. Imagine que não houvesse os países, que a Terra fosse uma nação só. É possível?
tá? E que não houvesse nenhuma religião também, que não houvesse a fome, tá? E nenhum sofrimento. E que todas as pessoas vivessem em paz. Imagine, vocês podem imaginar? Imagine que não houvesse posses, que ninguém fosse proprietário de nada, né? Que ninguém fosse dono de nada. É possível imaginar um mundo assim? Será que no futuro a gente vai ter um mundo assim? Tá? E que não houvesse nenhuma necessidade de fome ou ganância. E que a Terra, que a humanidade fosse uma irmandade só. E vocês podem estar pensando aí que eu sou um sonhador, não é? Mas eu não sou o único. Eu espero que cada um de vocês se junte a esse pensamento. E o mundo será um só. São palavras de John Lennon, mais ou menos, né, meio com meus pitacos aí na letra, mas é mais ou menos o que disse John Lennon na música Imagine. Tá? Não é de todo santo, mas são ideias muito boas de futuro. Não é verdade? E aí, para falar sobre os pensamentos, veio na minha ideia a parábola dos talentos. Não sei se vocês estão lembrados da parábola dos talentos. Estão lembrados? Vou dar uma relembradinha então. Em Mateus 25, 14 a 30, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a parábola dos talentos. Havia um senhor, dono de uma propriedade, ia ficar um tempo fora da propriedade e chamou 3 de seus serviçais, 3 empregados, e confiou ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 talentos e a um terceiro 1 talento. Ia ficar lá, passar uns dias na casa da praia, não sei, e retornou depois de um tempo, chamou esses serviçais e pediu a conta do que eles tinham feito. O primeiro, que tinha recebido 5 talentos, veio com mais 5 talentos. Disse: ó mestre, aqui está, né, eu plantei, eu trabalhei com esses talentos e está aqui mais 5. E aí ele disse: serviçal bom e fiel, então pega esses mais 5 para você. O que tinha ganho 2 talentos, disse: ó mestre, aqui está os 2 talentos que me desse, mais 2 que eu fiz render. Pôs na poupança, aplicou em alguma letra, tá, esses 2 talentos. E o que tinha recebido 1 talento, ficou com medo, enterrou esse talento. Chegou lá limpando, né, tirando a terra. Aqui, mestre, ó, eu fiquei com medo, vai que alguém roubasse, então eu estou te devolvendo o teu talento. Aí ele falou assim: o serviçal infiel, né, que seja tirado esse único talento seu. Os outros 2 ganharam mais os talentos que tinham conseguido, e aquele que tinha 1 e que enterrou e que não fez produzir nada, então ele pegou e tirou. O que eu tiro mais dessa parábola para continuar a minha conversa sobre o pensamento? O que temos feito da nossa liberdade de escolha? Não é? O que temos feito dos dons que nós ganhamos, né, que nós recebemos de Deus? Né, talvez daquilo que nos propomos a fazer. Você tem a liberdade, você pode fazer render, né, você aproveita a oportunidade e faz render aquilo que foi dado para você, ou então você não faz nada. Né? Então você erra a ponto de não ter nenhuma evolução. Certo? Mas vamos dar continuidade. E aí, pensando sobre o pensamento, inicialmente eu falei assim: nossa, mas eu vou falar sobre pensamento, é pouca coisa.
Aí as ideias vêm vindo, realidade, a prece, a memória, a imaginação, a existência, sentimento, a vontade, a fé, a escolha, a responsabilidade, os defeitos, virtude, sugestão, causa, efeito, ação, reação, livre-arbítrio, tudo está ligado ao pensamento. No final das contas, a própria existência está ligada ao pensamento. É por isso que às vezes vocês vão ver algum assunto e falam assim, mas que tem isso a ver? E no final das contas tem tudo a ver com o pensamento que é o próprio, no final das contas é o próprio espírito. Né? E aí, uma citação, bom sempre lembrar de uma citação do Evangelho de Paulo, uma carta de Paulo aos Filipenses, onde ele fala: e tudo que é pureza, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável e digno de virtude e louvor, é isso que deve ocupar o pensamento de vocês, o vosso pensamento. E aí? Como é que está o pensamento de cada um? Está mais ou menos assim? Será que a gente está num estágio tão evoluído? Isso foi dito por Paulo, que provavelmente dito por Jesus, não é? Há 2000 anos atrás. 2000 anos. E é perfeitamente atual. Vamos ver o que temos aqui. E quando a gente fala em pensamento, como falar de pensamento sem falar da criação? E aí, em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus na criação. No livro Evolução em Dois Mundos, muito bom, logo no primeiro capítulo fala sobre cocriação, a responsabilidade de cocriação. E o que é isso? Fala que espíritos muito elevados, de uma hierarquia muito alta, que os hindus chamam de devas, que em outras religiões chamam de anjos, arcanjos, de espíritos ascensionados, em diversas outras seitas e religiões. Esses espíritos são encarregados de criar os mundos, de criar os planetas, os sistemas solares. Imagina o nosso sistema solar com alguns planetas, e a nossa galáxia com bilhões de estrelas, e talvez cada estrela é um sistema solar. Tá? Esses espíritos de muita elevada hierarquia são cooperadores, são corresponsáveis pela criação. E em plano menor, mais aqui embaixo, estamos nós, que somos responsáveis pela criação também, no nosso nível. Eu gostaria de ter uma imagem aí, acabei esquecendo de pôr, mas para ter uma ideia de como isso funciona. Quando vocês olham ao redor, as coisas, né, exceto as pessoas, que é uma coisa mais de Deus, é mais complicado, mas tudo que vocês estão vendo aqui, todas as coisas vão pegar a cadeira. Né? Imagine quanto foi usado o pensamento nessa cadeira, que vem do petróleo, que é um resíduo do petróleo e que tem a ideia de se fazer uma cadeira, de fazer um projeto, o desenho, tá? Tudo isso passou pelo pensamento. O ferramenteiro e depois a máquina para se fazer essa cadeira. Cocriação em plano menor, passou pelo pensamento. Se vocês olharem uma cidade por cima, a cidade de São Paulo, ver todas aquelas avenidas, aqueles prédios, cocriação. Isso no planeta todo. Nós participamos da criação. Isso vai muito mais além. Em um nível subjetivo, onde a gente não consegue perceber, tá? Nós criamos a própria realidade do amanhã. Nós criamos o nosso destino. Sois deuses, vocês podem essas coisas e ainda maiores.
Pensamento de Jesus, dito, se eu não me engano, por Pedro, que demonstra o tanto de poder que a gente tem e que a gente não consegue usar ainda. Se você tivesse uma fé de tamanho de grão de mostarda, você falaria para essa montanha sair daqui, vem para cá, e ela sairia. Isso não é uma parábola, isso aí é para a gente levar o pé da letra. A gente pode. Tem interpretações que falam, fala das dificuldades, serve também, mas nós podemos. Quanto tempo vai demorar? Nós estamos evoluindo. Muito tempo. Mas nós podemos. Tá? E acabamos enroscando nas nossas crenças, na dificuldade de foco e de determinação do nosso pensamento. Tá? Algumas coisas que a gente aprende desde criança e que acaba nos limitando. Tá? Assunto que dá mais uma palestra. Nós vamos dar sequência e ver o que temos aí. Para relembrar, somos espíritos milenares, multimilenares. Né? Muito tempo. Né? Como espírita, a gente acredita que a gente vem de muitas encarnações, como se fosse uma escola. Não é? Passa de um ano para o outro, um ano a gente fica de recuperação, tá? Porque a gente escolhe, né? Eu escolhi jogar bola e não quero estudar, no meu caso, né? Gostava mais de bola do que de estudo, e a gente acaba emperrando um pouco na evolução, por isso que existem espíritos mais evoluídos, mas nós viemos de muitas encarnações. E aí, mas e aí? Surge mais uma outra pergunta, são questões que veio surgindo no meu coração. Quando fomos criados? Talvez surja na cabeça de vocês também. Quanto tempo atrás fomos criados? E isso foi muito bom para mim, que eu não me envergonho, e me sinto confortável até de ter visto isso no Livro dos Espíritos, não estou lembrado onde, mas a essa pergunta, os espíritos que eram questionados por Kardec e uma equipe, respondeu o seguinte: é a única vez que eu vi essa palavra num dos livros da codificação. E ele diz assim: falecem-nos de falecer, né? Normalmente lá como o Espírito fala desencarnar, né? Lá ele falou, não, falecem-nos todo o poder de investigação. Os Espíritos respondendo, disse assim: por agora chega, eles anteriormente, por agora chega, falece-nos todo o poder de investigação. Não tem, e eles não conseguiram responder. Então eu também não me envergonho se uma hora, se vocês fazerem uma pergunta para mim e eu não souber responder. Então tem coisas que não sabemos ainda e a gente está gatinhando, tá, em relação à perfeição. E já que a gente não sabe exatamente quando fomos criados, mas para ter uma ideia de quanto eu vou falar de alguns tempos, de uns anos. Evolução do homem. E vou falar de uma época que vai de 2.500.000 anos até 10.000 anos antes de Cristo, que é o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, a época dos homens da caverna. E foi justamente nessa época que a gente ganhou o direito de pensar, de raciocinar, numa época relativamente curta, em relação à eternidade, e longa em relação a uma passagem, a uma vida nossa aqui. Nessa época, nós vivíamos como animais e tínhamos o pensamento que era muito mais instinto, tá, do que raciocínio. O que era o instinto? Deu fome, eu vou lá comer. Eu vou procurar alguma coisa para comer. Caçar ou pegar uma fruta. Tá? Deu sono, eu vou dormir. Acorde a hora que acordar, sem nenhum raciocínio. Sem pensar no amanhã. Nesse momento de 2.500.000 anos, né, bem devagar então para nós, para a nossa vida, o homem vem ganhando o poder de raciocinar, de pensar, de refletir. Tá?
E nesse momento, um momento relativamente longo, tá? É que de esferas superiores, espíritos, através do pensamento, numa troca de pensamento, vinham passando e desenvolvendo o pensamento das criaturas. Nós, provavelmente, na idade das cavernas, tá? Eu não estou falando de outros, não. Provavelmente nós lá. Né? Passando para os homens as primeiras ideias para que sobrevivesse melhor. Inicialmente dividiam as cavernas com uns bichinhos, né? Uns ursos de 3 metros, o tigre de dentro de sabre. Tá? Nessa época, provavelmente, é que o homem começou a fazer uso do fogo. A roda apareceu mais ou menos nessa época. Aí os utensílios domésticos, os arados, todas as ferramentas que eram necessárias para que tivesse um pouco mais de conforto. Tá? Então, nesse momento, é que nós ganhamos o poder de raciocinar, numa época relativamente curta ou longa, dependendo, né, do ponto de vista. Internet, o que tem a ver a internet com isso? Tá? Essa troca de informação e de pensamento da espiritualidade para nós acontece ainda? Sempre acontece. Tá? A partir do momento que nós fomos presenteados pelo pensamento contínuo, é 24 horas por dia. E essa troca, estamos potencialmente ligados a esta troca, 24 horas por dia. A internet, para ter uma ideia, hoje, 1960 mais ou menos, houve o advento da computação, tá? E hoje a gente está numa época onde estamos também potencialmente ligados um ao outro através do computador, através do celular, né? E não tem fio, dá para me falar com a Rita daqui, eu estou vendo a Rita, tá? Mas dá para falar. É um milagre isso, né? Sem fio, eu posso me conectar a qualquer ponto do planeta, não é? E posso até ver outra pessoa através, isso não é milagre. Tá? E a net, em inglês, quer dizer rede, né? A ideia de uma formação de rede, está tudo um ligado ao outro. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar sobre o fluido cósmico, que é um assunto extremamente interessante e pertinente ao pensamento. Há uma ligação entre cada ser humano que existe na Terra, que são 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, encarnados, e a comunicação que a gente quer nos passada é que somos 1/3 de todos os espíritos que pertencem à esfera terrestre. Então, eu imagino que mais uns 15, 20 bilhões de mentes, de indivíduos encarnados e desencarnados. E a gente está potencialmente interligados, conectados pelo fluido cósmico. Tá? Ilusão pensar que entre eu, Inácio, entre eu e qualquer um de vocês há o nada. Estamos mergulhados no fluido cósmico. E isso que nos conecta. Tá? O pensamento e tudo o que vem do pensamento, a gente usa como veículo, como meio, o fluido cósmico universal. Mais um trecho evangélico que fala sobre a verdadeira e a falsa pureza. Não sei se vocês estão lembrados.
Foi um momento onde estava Jesus com seus discípulos e alguns fariseus e os escribas sempre no pé, né, sempre no encalço, para pegar Jesus em contradição. Eles queriam que os romanos acabassem com Jesus, não é o Messias que eles queriam. Então eles estavam sempre no pé de Jesus. E viu os discípulos comendo, se alimentando, fazendo lanche, sem lavar as mãos. E já foram lá em Jesus. Mas como que você deixa isso? Isso é contra a tradição judaica. Né? Falaram. Você não pode. E aí, Jesus, já de antemão, sabendo que eles estavam preparando, e ele lembrou de Isaías, que é um profeta que eles gostavam muito. Ele falou assim, bem profetizado por Isaías, que disse o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas tem o coração longe de mim. Isaías, um profeta que eles respeitavam, que os fariseus. E continuou. Na verdade, o que é impuro não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem, o que vem lá do fundo do coração, que passa pelo pensamento. Não é? Aí ele fala no final que são, né, que pelo pensamento passa os roubos, os homicídios, o adultério, a difamação, a desonestidade, o orgulho e a insensatez. Mais alguma coisa que eu não estou lembrando, mas todo o mal passa pelo pensamento, sai do coração e não entra do coração. Ele não estava falando para a gente não lavar as mãos na hora de comer. A gente sabe que a gente deve seguir uma norma de higiene, sim, não era isso que ele... Mas ele queria falar, naquele momento, para os fariseus, que o mais importante era aquilo que vinha do coração. E esse trecho, sede perfeitos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Eu peguei porque eu achei legal, eu vou até ler um trecho, eu peço permissão para ler um trecho. Meu óculos. Porque eu gostei do fim. Mais ou menos o seguinte: o que como é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, tem fé no futuro, é compenetrado no sentimento de caridade, encontra satisfação nos benefícios que espalha, é bom, humano, benevolente, respeita as convicções sinceras dos outros, não guarda ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é indulgente, não se compraz nos defeitos alheios, estuda as próprias imperfeições, não busca se prevalecer o seu próprio espírito, não se envaidece da fortuna, tá? O homem de bem finalmente respeita nos seus semelhantes todos os direitos concedidos. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho alguma coisa disso. Até fiquei contente, falei, eu tenho um pouco disso. Mas aí no final ele fala assim, esta não é a relação completa, tá, das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Mas está bom já, né? Eu pensei até que tinha um pouco disso, mas eu achei legal que a gente está, de fato, gatinhando ainda. A gente está no começo. Livro dos Espíritos 459. Não pulou 2 não, não é isso mesmo? Tá? Tá. Certo. Tinha pulado 2.
E aí, será que tem jeito de identificar uma pessoa, um indivíduo? Como será? Dá para me olhar para o Inácio e ver pelo jeito dele, pelo discurso, pelas roupas que usa, pelo carro que tem, pelos lugares que frequenta, pelo próprio comportamento, pelas coisas que faz? Dá? Não dá, né? Para eu poder conhecer mesmo, eu tinha que entrar lá no fundo do pensamento dele, para saber da tendência dele, das intenções dele. São coisas que passam pelo pensamento. E aí, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam o nosso pensamento? Sabem da resposta? Muito mais do que pensais, muito mais do que imaginais, a todo momento. Não é? E aí uma pergunta, né? Eu que fiz, né? O que a gente queria? A influência de um anjo bom, um espírito bom, ou de um espírito inferior? E como fazer isso? Não é? Acho que todo mundo quer a influência de um espírito bom. Será que estamos fazendo certo para que isso aconteça? Anjo da guarda, uma influência boa, vocês sabem, não é? E nesse trecho do Livro dos Espíritos, de 489, da pergunta 489 a 495, fala sobre o anjo da guarda. E na sequência ainda mais. E o que é o anjo da guarda? Né? Todo mundo tem um espírito que nos acompanha, que se devota a nós, e a resposta é assim: é como se fosse um pai em relação ao seu filho, que dá bons conselhos, né, que ajuda na caminhada, que te dá bom ânimo nas aflições da vida, que consola naqueles momentos de desafio. E na sequência, Santo Agostinho, uma comunicação de Santo Agostinho, que é muito longa, meu tempo está pouco, acredito que já vai passar um pouco, não estão com sono ainda, né? Mais um pouquinho só, tá? Então, guardem bem, 489, 495, fala sobre o anjo da guarda, é lindo, mas é uns 10 minutos de leitura. Então, eu faço essa sugestão. E o espírito inferior, como que a gente se liga a um espírito inferior? Quando a gente baixa a vibração, né? Quando eu sinto raiva, quando eu sinto ódio, quando eu fico irritado, né? Em todas essas questões da vida, na escola, em casa, né? Casa, não vou falar que é perfeito em casa, que não é, né? Só nós sabemos como é lá dentro de casa. No trânsito, não é? Todo mundo é calmo no trânsito aí? Né? Às vezes a gente se pega brigando, né? A gente briga em pensamento com aquele que dá aquela cortada na gente, né? Em todo lugar. Num grupo, né? Será que o que a gente está pensando? Que nos faz ligar ao espírito inferior ou não. É uma escolha que está lá atrás, que está ligado ao pensamento. Sobre a prece, que tem tudo a ver com o pensamento também, Mateus 6, 5 a 8, e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, 27, e Livro dos Espíritos, 658 a 666. 666 é pura coincidência, né? Eu já sei que passou na cabeça de vocês. Imagina que passou. Nesse trecho aí, Jesus... É perguntado para Jesus como é que faz para rezar, né? Aí ele fala assim: não faça que nem os hipócritas, né? Os fariseus que rezam no canto das praças e nas sinagogas em voz alta, né? Para que os outros percebam, né? Vai lá no íntimo do seu quarto. O
que ele quis dizer íntimo do seu quarto? Ele não quis dizer para a gente entrar dentro do nosso quarto, né, da nossa casa. Também. Né? Porque quando a gente imagina o quarto, a gente imagina um lugar de descanso, de repouso, de tranquilidade. Então, acredito na minha interpretação seja isso. Vai lá dentro de você mesmo, quando você está tranquilo, quando você está calmo, tá? Você faz uma prece. Pensamento, não precisa falar em voz alta. Precisa fazer com que os outros percebam que você está orando. E quando pode acontecer isso? Qualquer momento. Você pode estar na rua, em qualquer lugar, 24 horas por dia, você pode estar ligado em prece. Se você está em uma faixa de vibração boa, você está em prece. Dá para fazer isso aí? Ainda não, né? E na sequência, ele fala assim, ó, é assim que vocês devem rezar. E reza e fala o Pai Nosso. Tá? Se vocês pegarem Mateus 6, 5 a 8, vocês veem que na sequência ele fala do Pai Nosso. Aqui está o texto onde fala que é uma das orações mais rezadas, acho que no mundo, eu acredito, né? E aí, pensamentos e sentimentos. Vamos fazer uma experiência. Eu vou falar para vocês fechar os olhos e parar de pensar por 10 segundos. Eu vou dar um toque, em 10 segundos todos nós vamos parar de pensar. Pronto. Conseguiram? Alguém contou o segundo? Conseguiram parar de pensar? Não dá. A partir do momento do pensamento contínuo que aconteceu lá há 2.500.000 anos atrás, nesse período, tá? Nós não conseguimos parar de pensar 24 horas por dia. Oh, mas eu vou dormir, eu paro de pensar. Não para. Quem pensa não é o cérebro, quem pensa é a mente, e a mente não é o cérebro, não é físico. Isso é um atributo da alma, do espírito. Quando a gente se desprende, o corpo descansa, o espírito vai onde o pensamento da gente leva e continua pensando 24 horas por dia. Não dá para parar de pensar. Na meditação falam em se esvaziar a mente. Dá para melhorar, dá para focar em uma coisa só, mas parar de pensar não dá. Tá? Mas e os sentimentos que decorrem do pensamento? Bom, aí dá. A partir daí é responsabilidade de cada um. De ficar irritado, de ter ódio, de ter raiva, de ficar nervoso, ansioso, acelerado. Aí dá, já é escolha nossa. Nós não conseguimos parar de pensar, mas a gente pode escolher o que sentir. Certo? Já deu tempo. Que é Masterchef? Aqui tem alguma coisa errada aqui, não? Ué? Eu acho que teve, eu acho que é fake. Nossa, torta de mirtilo. Ué, acho que foi a última viagem da Jaqueline, que ela que fez. O poder da sugestão. Sugeriu alguma coisa para vocês? É uma brincadeira, mas... Tá? Ensalivaram? Juro que... Tá? Era uma brincadeira, mas não foi erro não. Tá? O poder da sugestão. E... o que posso falar sobre isso? Tem uma sugestão? Me ajuda aí. Tem uma sugestão? Pois é o seguinte. Podia ser um
uma salada de almeirão sem sal. Né? A dieta devia ser da época do Paleolítico. Era carne, frutas e verduras, né? Era tudo magrinho, tinha que correr, né, dos bichos ou correr atrás dos bichos. Então, né, hoje a gente for correr, mas nem no cachorrinho a gente não consegue mais. Tá? Poder da sugestão. Em Mateus 5, 29 a 30, Jesus diz assim, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca e jogue, né, longe de ti, porque é melhor você ficar sem um olho do que ser motivo de perca para você e que você vá para o inferno por causa disso, mais ou menos assim. Tá, mas não vamos levar o pé da letra não, senão todo mundo está sem olho já aqui, né? Está todo mundo cego, não tem jeito. Tá? Mas o que quer dizer com isso? Mas será que é o pé da letra? Não, não é o pé da letra, não é possível, pela bondade de Jesus, não ia querer isso aí. Tá? Mas que a gente pode escolher. Escolher o quê? O doce, né? Não, brincadeira. A gente pode escolher o filme, o programa que a gente vai assistir. A gente pode escolher o livro que a gente vai ler. Não podemos escolher? A gente pode escolher a música que a gente vai ouvir. E isso vai agir diretamente na produção, tá, de alguns hormônios. Tem uns hormônios que dão a sensação de leveza, de bem-estar, de relaxamento, que só olhando a gente consegue. Isso estou falando de química, além do que vai na nossa alma, do que vai impresso, né? Causa uma impressão, né? Tudo que causa impressão acaba fazendo algum efeito, às vezes mais leve, às vezes muito mais profundo. Às vezes a gente leva no subconsciente e vai ter pesadelo por aquilo que a gente passou no dia, por aquilo que a gente viu e que a gente pode escolher, não é verdade? Então vamos escolher coisas boas, né? Leituras boas, filmes bons, não é verdade? Poder da sugestão. O céu e o inferno, que também passa pelo pensamento. Eu estou falando do céu e inferno que nós aprendemos. Na minha infância eu aprendi que se fizesse as coisas certas, a gente ia para o céu, e se pecasse, fizesse as coisas erradas, a gente ia para o inferno. E nós acreditamos que não é assim mais, né? Eu não acredito, né, que Deus seja tão ruim assim. Não, Deus não é ruim, né? Olha que besteira que eu estou falando. De fato existe um lugar, o céu e o inferno? O que vocês acham? Lembra do poder de cocriação? Tá? Na verdade, nós criamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela vontade, né? pela escolha, pela tendência, o jeito de agir, que vai criar em torno de nós um tipo de vibração. Tá? Há uma frequência, de fato, uma frequência que vai fazer que nós vamos nos reunir através de um magnetismo, de ter os mesmos gostos, tá? Em determinado lugar, que na verdade não existe um espaço, tá? Um lugar, o céu, ou um lugar, o inferno, tá? Existe um lugar onde a gente se reúne magneticamente, pelo pensamento. Zonas de sofrimento, tá? Como um umbral que a gente costuma ler, e lugares mais abençoados, mais sublimes, que o próprio nosso pensamento constrói, cria. Então não existe um lugar, mas o pensamento é que cria esses lugares. Tá? E no final das contas, há uma reunião de gosto. Se eu gosto de bebida, eu vou no bar. Se eu gosto de rezar, eu vou na igreja. É uma escolha. Isso passa pelo pensamento, passa pelos sentimentos, pelo comportamento. E nos leva ao céu ou ao inferno que a gente criou para a gente. E a gente acaba se reunindo por uma questão de
vibração, né, de frequência vibratória. Suicídio. Passamos agora, no mês de setembro, uma campanha sobre suicídio, e parece que há 4 segundos havia um suicídio no mundo, é isso? Estão lembrados? Dados alarmantes. E aí veio na minha ideia, mas por que se suicidar? Aí procurando nas leituras, diz que exceto a embriaguez ou a loucura, né, todos os outros casos de suicídios são por causa do sentimento. O pensamento que causa o sentimento, que tem as tendências, tá? E há um sofrimento muito grande. E a ideia de um suicida, é matar o pensamento. Na verdade, ele não quer se matar, não quer matar o corpo. Ele, na verdade, sim, mas pensando assim, ele pensando, eu morro, o pensamento morre também. Você vê como é o pensamento, né? A ideia iludida de que matando o corpo, morre a angústia, morre o sofrimento intenso que tem o suicida. E, na verdade, o pensamento não morre, né? Infelizmente, há um sofrimento, às vezes, maior do que aquele que estava passando. As angústias provavelmente vão aumentar. Tá? Então, continua essa campanha, tem esse telefone, e se alguém tiver com esses pensamentos, traga para o grupo, fala para vir fazer uma orientação, né? Tente ajudar de alguma maneira. Certo? Tempo estourando, morte. Morreu, acabou, mas também não acabou o pensamento. A gente morre, mas o pensamento continua. Tá? Não se iludam, o pensamento continua. Como está o pensamento nosso em relação aos políticos? Eu passei uma época agora que eu via nas redes sociais que me angustiou bastante. Como é que foi o pensamento de vocês em relação à esquerda e direita e tudo que vocês viram, eu acredito, nas redes sociais? E sobre uma religião que vocês não professam, que é diferente de vocês, tá? Aqueles que às vezes maldosamente a gente fala, eu não vou nem falar, né? Até de times. Por onde anda o pensamento, o sentimento e as ações, só porque a gente é de time, é diferente. Não é verdade? O que a gente tem pensado? Qual é o tipo de pensamento? Que tipo de vibração a gente tem causado por causa de coisas corriqueiras do nosso dia a dia? Psicosfera da Terra. O que é isso? É a união de todos os pensamentos, desses 7 bilhões de encarnados que nós somos no planeta, e de mais 15, 20 bilhões de desencarnados. Há um pensamento, vamos dizer, um pensamento na Terra. Essa é a psicosfera. Isso tem a ver com a manutenção e o equilíbrio da própria Terra, das coisas que acontecem. Então, olhem a responsabilidade que a gente tem com o nosso pensamento. Quando a gente pensa errado de uma pessoa que não tem a mesma religião que a gente, de um outro time, ou que é do político diferente do seu. Isso é básico, né? Não é verdade? Olha o que a gente está criando. E está ruim. As coisas que estão acontecendo na Terra é devido aos pensamentos. Lembra no começo que eu falei que lá do fundo do coração que vêm as coisas ruins, os homicídios, né? A guerra surge dos pensamentos, né? A fome, não é? Qual é a responsabilidade de cada um, então? Terra, planeta de provas e expiação. Está quase acabando, né? Vocês não estão mais um tempinho? Eu já estourei uns 10 minutos, mais uns 10. Tá? Aí, eu falei assim, a gente, falando que a gente pode tudo pelo pensamento, mas em outras palestras que eu vi aí, de Zé Gomes, de Arlindo, de Edna, de todos os palestrantes que vêm, né?
falou que a gente deve espiar o passado, que o pecado a gente deve pagar inapelavelmente, que não tem jeito, por causa da lei de ação e reação, causa e efeito. É verdade, né? Errou, tem que pagar. Mas, será que não tem um jeitinho? Não é brasileiro não, mas tem um jeito. Tá? Tem um jeito porque a gente tem o destino como se fosse a expiação, mas a gente tem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, que passa pelo pensamento. Tá? E a gente pode melhorar isso. Tá? Eu venho com peso para carregar, mas eu tenho, por presente de Deus, a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Eu posso melhorar muito. Tá? Lembram de Maria de Magdala? Tá? Que Jesus falou que de tanto que amou, os seus pecados diminuíram. Tua fé te salvou, vai, não peques mais. Lembra que Jesus falava? Então dá para melhorar. Tá? Não se penalizam, não torne seus pecados ainda mais pesados. Tá? É besteira falar assim, nós nascemos para sofrer. Não. Tá? Nós temos a liberdade de melhorar muito. E qual é o remédio para isso? Numa palavra? O amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Palavras de Jesus também. Vamos ver o que tem para frente aí. Esse é um vídeo. Preciso de alguém aqui para mim. Um socorro aqui. Estourei em 15 minutos, mais um pouquinho. Tá? Vai ser legal, filho. É um vídeo. Vem ver antes o que é. Não, esse é depois, é esse mesmo. Isso. É um som, desse não vai ficar muito alto. Cure o Mundo é o nome da música. Cure o Mundo. Um pouco mais. Cure o Mundo de Michael Jackson.
could fly so high that our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. Watch a nation turn their swords into plowshares. We could really get there if we cared enough for the living. Take a little space to make a better place. In the world, make it a better place for you and for me. In time we made it wrong. Keep on looking if we get enough for the living. Make a better place for you and for me. Feel the world, make it a better place. Oh, you and for me, in time to embrace. Yeah, keep what I need if we get enough for the living. Make a better place for you and for me. Bonito, né? Olha, essa música de Michael Jackson surgiu com a ideia de exatamente pegar as crianças e mostrar a pureza das crianças. Eu ia tocar até no violão essa música aí, mas eu achei que melhor não, né? Então, eu falei assim, pegar a graça das crianças, acho que vai caber melhor. Melhor, né? Foi. E depois dessa música aí, foi criado uma fundação com o mesmo nome. Cada só, Michael Jackson doou $2.100.000 de alimentos e medicação para as crianças, principalmente de Sarajevo. Lembra da guerra lá do leste europeu, que morreu muita gente? Então, em uma vez só, acho que foi o primeiro, ele mandou um jato com $2.100.000, para vocês terem uma ideia. Aí você fala, nossa, podia colocar uma música em português aí, mas Michael Jackson fez isso. Também não foi santo, mas olha só a ideia. A música é dele, lindo, né? Cure o mundo, faça dele um lugar melhor para você e para mim. Tem um lugar aí dentro, ele fala, né? Que é o amor, que vem do coração, que vem do sentimento, do pensamento. Tá? Então a proposta é essa, que cada um faça isso. O dia que os 7 bilhões de pessoas e mais os 15 desencarnados tiverem esse pensamento de amor, tá? E de dedicação de um para com o outro, a gente está num mundo feliz. E vai acontecer isso, vocês podem acreditar. Tá? Então a proposta é essa. Tá bom? E palma para vocês terem vindo nessa palestra. Bom, né? Antes de fazer outra coisa, foi bom, essa tacada foi boa. Tá? Então vamos encerrar. Muito obrigado, então, de vocês terem comparecido. Tá? Desculpa, eu não sou palestrante nato, mas de vez em quando impõe para mim, aí eu falo, vamos estudar um pouco. E agora, antes de terminar, eu preciso de fazer uma experiência, eu preciso de 5 pessoas
Mas eu gostaria que não fosse nem família, nem da casa. 5 pessoas corajosas, mas quase todo mundo é, né? Eu acho que eu vou ter que escolher alguém. 5 pessoas corajosas. 5 pessoas que estão vindo pela primeira vez. Eu vou escolher, então. Não. Vocês estão com medo, né? Mais alguém? Eu vou ter que escolher, então, hein? Acabou a proposta. Está vendo? Eu vou ter que escolher. É um presente. O livro dos Espíritos, que você vai achar a maioria. Tá? Tá? Você tem o livro dos Espíritos? Tem o livro dos Espíritos? Tem o livro dos Espíritos? Não tem? Presente para você. Obrigado por ter vindo. Livro dos Espíritos. Família? Não. Tem, Fernando? Tem. Vocês estão juntos? O Livro dos Espíritos. Muito obrigado por ter vindo. Tá? Tá? E tem mais um livro dos Espíritos. Quem não tem o Livro dos Espíritos? André. Isso, né? Tá? Tudo de bom. Então é isso. Os recadinhos da casa. Olha, eu passei mais de 1 hora. É sempre assim, né? Não tem jeito. Os recados da casa. Depois a gente encerra, né? Encerra depois? Ou antes? Depois, tá? Meu óculos. Amanhã, última quinta-feira do mês, né? Para começar. Para quem está fazendo tratamento, é ideal que venha no Evangelho, aprender como faz o Evangelho, para que a gente faça em casa, para dar uma mudada na vibração dentro de casa. Então, quando a gente aprende a fazer o Evangelho, a gente aprende como se fosse fazer uma limpeza, tá? E manter o ambiente limpo energeticamente, vamos dizer assim. Evangelização infantil e pré-mocidade aos domingos, das 9 às 11, idade de 4 a 18 anos. Temos estudos da doutrina às terças, das 20 às 22 e sábado das 14 às 16. Quem quiser vir aprender com a gente, tirar suas dúvidas, venham estudar com a gente. Evangelho já falei, então é isso aí. Dia 5, de 5 a 12, tá, a gente vai, semana que vem, hoje é dia 5 é quarta, ele vai ter a abertura da feira, da 30ª, é isso? 30ª Feira do Livro. Então venham para prestigiar, para ver um livro, para dar de presente, que a gente está em final de ano. Combinado? Tá? Muito obrigado, então. Vamos elevar o nosso pensamento novamente, fechamos os olhos, agradecer a espiritualidade, né? Dar acesso ao nosso anjo da guarda, que ele possa estar conosco, nos orientando, né? Nos aconselhando, nos protegendo, e agradecer aos mentores da casa que nos acompanhou também nessa exposição, e que todos possam ter um bom final de semana, um bom final de ano, com bastante saúde, prosperidade, tá? E que o pensamento de vocês esteja sempre focado nas coisas boas, pensamentos bons. Lembre sempre, tá, do que foi falado, e manter o nosso pensamento num nível onde a gente vai fazer do nosso destino uma coisa boa, tá? Nós temos o poder de mudar o destino para muito melhor do que é, tá? E eu acredito que provoquei vocês algumas dúvidas. Procure, não pare aí, questione, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tá?